Você já parou para pensar por que Satanás quis o corpo de Moisés depois da morte dele? O que havia de tão poderoso naquele corpo, a ponto de o próprio inimigo entrar em disputa com um anjo enviado por Deus? Essa história foi escondida por séculos, mas hoje você vai entender o que realmente estava em jogo e por que isso afeta diretamente a sua vida espiritual. Esse conhecimento não é apenas uma curiosidade bíblica, é uma revelação que vai abrir os seus olhos para uma guerra invisível que continua acontecendo todos os dias, inclusive sobre a sua alma. Se até Moisés, um dos maiores profetas, foi alvo de uma disputa espiritual depois da morte, o que isso diz sobre nós? Fica comigo até o final, porque essa verdade pode transformar a forma como você enxerga o mundo espiritual e fortalecer a sua fé como nunca antes. Tudo começa com o silêncio. Moisés, o grande libertador de Israel, havia subido ao Monte Nebo por ordem de Deus e lá, sozinho, contemplou a terra prometida que jamais pisaria. Aos 120 anos, sua vida chegava ao fim não por fraqueza, mas porque assim Deus determinara. Não houve velório, nem homenagens públicas. Apenas o próprio Deus, em um ato de intimidade divina, cuidou do corpo de seu servo. Mas por trás dessa morte aparentemente tranquila, algo grandioso e sombrio se desenrolava no mundo invisível. Uma disputa celestial, algo que poucos conhecem e que as Escrituras apenas mencionam brevemente. Uma guerra espiritual estava prestes a acontecer pelo corpo de Moisés. E isso muda completamente nossa compreensão sobre a importância das almas, dos corpos e da eternidade. O livro de Deuteronômio afirma que ninguém sabe onde está o túmulo de Moisés até hoje. Isso não é um detalhe aleatório, é uma pista de algo muito mais profundo. Quando a Bíblia oculta um local de sepultamento com tanta ênfase, é porque ali existe um segredo. E esse segredo foi confirmado em uma pequena carta, quase esquecida no Novo Testamento, a carta de Judas. Em apenas um versículo, ela revela uma batalha intensa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Uma luta silenciosa, invisível, mas carregada de significados espirituais. Por que Satanás se importaria com um corpo? Por que o corpo de Moisés, especificamente? Moisés representava a lei, a autoridade espiritual, o primeiro grande líder de Israel. Ele viu Deus face a face. Satanás sabia que, se corrompesse o corpo de Moisés, poderia desviar a fé do povo. Imagine o impacto que teria se o corpo fosse encontrado e transformado em objeto de idolatria. Um corpo santo preservado poderia se tornar um ídolo. E era exatamente isso que o inimigo queria: desviar o foco de Deus para a adoração da criatura. A Bíblia nos ensina que há uma batalha constante entre o reino da luz e o império das trevas. E essa batalha não acontece apenas por almas vivas, mas também pelos corpos dos justos. Em Apocalipse, lemos que até os ossos dos profetas têm valor espiritual. O corpo de Moisés era símbolo de legado, autoridade e promessa. Se Satanás o obtivesse, mancharia toda a narrativa divina do Êxodo à Terra Prometida. Miguel, o arcanjo guerreiro, não permitiu. Interveio com autoridade, dizendo apenas: "O Senhor te repreenda", e o inimigo recuou. Isso revela que até os anjos mais poderosos não batalham por conta própria, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Esse episódio pouco conhecido nos ensina sobre o valor que Deus dá aos seus servos, mesmo após a morte. A disputa pelo corpo de Moisés não é apenas uma curiosidade teológica, é uma revelação sobre como o céu e o inferno reagem diante de um homem que caminhou com Deus. Satanás não se importa com quem viveu de forma comum. Ele deseja desonrar aqueles que carregam o selo da promessa, mesmo após partirem. E Deus,
por sua vez, cuida dos seus até o fim, até mesmo dos seus restos mortais. Isso deve despertar em nós uma consciência maior sobre a nossa caminhada espiritual e o peso eterno que ela carrega. Ao estudarmos profundamente o contexto dessa batalha espiritual, percebemos que Moisés não era apenas um líder político ou religioso. Ele era uma figura messiânica, um protótipo do Cristo que viria. Ele libertou o povo da escravidão, intercedeu por eles diante de Deus e conduziu-os rumo à promessa. O corpo de Moisés carregava, portanto, não só o peso de um homem, mas de uma missão que prefigurava Jesus. Satanás, astuto, compreendia isso muito bem. Ele queria manchar essa figura, corromper sua representação para que, futuramente, o Messias fosse recebido com desconfiança ou idolatria deturpada. Era uma jogada estratégica, não apenas simbólica. Outro fator relevante é o impacto emocional que Moisés causava no povo. Mesmo após sua morte, os filhos de Israel ainda choraram por ele 30 dias. Imagine o que aconteceria se alguém dissesse ter encontrado seu corpo intacto, milagrosamente preservado. O potencial de idolatria era real, e esse tipo de culto distorcido afastaria o povo do Deus vivo. Essa é uma estratégia antiga do inimigo: transformar instrumentos de Deus em objetos de adoração. Foi assim com a serpente de bronze que Moisés mesmo levantou, e que séculos depois precisou ser destruída por Ezequias, porque o povo começou a adorá-la. Satanás sabe manipular emoções e símbolos. A intervenção do arcanjo Miguel mostra que existem batalhas espirituais que nem mesmo os profetas ou líderes sabem que estão ocorrendo. Enquanto na terra havia silêncio e luto, no mundo espiritual havia guerra. Isso mostra que muitas vezes subestimamos o que acontece no invisível. Nossas orações, atitudes e fé reverberam em dimensões que não vemos. O corpo de Moisés foi ocultado por Deus, não por medo, mas por proteção. Era necessário preservar a memória e o legado de Moisés limpos, sem distrações, sem desvios. Era preciso manter o foco na promessa e não na pessoa. A carta de Judas nos dá esse vislumbre raro de uma batalha que nenhuma outra parte da Bíblia relata. Por que só ali? Porque Judas escrevia a uma geração que estava se desviando da fé verdadeira, caindo em heresias e doutrinas humanas. Ele usou esse exemplo como um alerta. Até os corpos dos santos são disputados. Se há tanta guerra após a morte de um servo fiel, quanto mais não haveria sobre os vivos. Era um chamado ao despertar espiritual, uma convocação à vigilância. Deus cuida dos seus, mas espera que seus filhos estejam atentos e firmes. A batalha por Moisés nos ensina também sobre o princípio da honra. Deus honrou Moisés não apenas em vida, mas na morte. Enterrou-o com as próprias mãos, longe dos olhos humanos. Isso é de uma beleza e intimidade incomparáveis. Deus zela por seus escolhidos até o último detalhe. E mais, Ele honra aqueles que o honram. Essa é uma mensagem poderosa para quem se sente esquecido ou desvalorizado. Deus vê, Deus cuida, Deus se importa até com os restos de quem viveu para Ele. Essa revelação cura, restaura e fortalece a fé dos que seguem firmes, mesmo sem reconhecimento humano. Após a batalha espiritual pelo corpo de Moisés, o interesse em seu sepultamento e a preservação de seu legado não cessaram. O corpo do profeta, guardado em local secreto pelo próprio Deus, representa muito mais que um descanso terreno. É um símbolo do plano divino de proteção sobre aqueles que são escolhidos para missões especiais. A Bíblia nos revela que, apesar do poder do mal, a autoridade de Deus permanece soberana, garantindo que mesmo na morte, seus servos sejam preservados para um propósito maior.
Essa proteção do corpo de Moisés nos ensina que a guerra espiritual ultrapassa o plano visível e alcança até o que pensamos ser o fim, a morte. A disputa pelo corpo não é apenas uma questão física, mas um confronto profundo entre as forças do bem e do mal, pelo domínio das almas e da verdade. Moisés, sendo um líder tão importante para o povo de Deus, simboliza essa luta eterna e o valor da fé inabalável. Mas por que exatamente Satanás desejava tanto o corpo de Moisés? Alguns estudiosos sugerem que o corpo continha uma unção espiritual, que, se apropriada pelo inimigo, poderia trazer um grave dano ao propósito de Deus na terra. Outros indicam que Satanás queria impedir que Moisés fosse um testemunho eterno da fidelidade e do poder divino. Seja qual for a razão, essa história revela a intensidade da batalha invisível em que vivemos, mesmo quando não percebemos. Esse episódio nos chama a atenção para a necessidade de estarmos atentos e fortalecidos na fé. Entender que há uma guerra espiritual constante nos ajuda a reconhecer o valor da proteção de Deus sobre nossas vidas e a importância da oração, da vigilância e da confiança em seu poder. Assim como Deus guardou Moisés, Ele também está pronto para proteger cada um que nele confia. A presença da disputa pelo corpo de Moisés também nos leva a refletir sobre a importância do legado espiritual que deixamos. Moisés foi o homem que conduziu o povo de Israel à liberdade, que recebeu diretamente de Deus as tábuas da lei, ou que intercedeu repetidas vezes para que Deus não abandonasse seu povo. A tentativa de Satanás em tomar seu corpo simboliza a luta para apagar essa influência poderosa, essa herança divina. Mas o fato de que Deus tomou para si o corpo de Moisés, escondendo-o, mostra que o Senhor tem planos que vão além do que os olhos humanos conseguem entender. É um convite para confiarmos na soberania de Deus, mesmo quando enfrentamos batalhas que parecem injustas ou incompreensíveis. O segredo do local onde Moisés foi sepultado é um mistério que nos faz lembrar que algumas coisas pertencem somente a Deus e que Ele age em silêncio, protegendo o que é seu. Essa proteção invisível, mas poderosa, reafirma que a vida espiritual é muito maior do que as batalhas visíveis que enfrentamos diariamente. Satanás pode tentar, mas jamais conseguirá destruir o propósito divino. A história nos chama a olhar para além do imediato, a confiar no plano eterno de Deus, que está sempre à frente das ações do inimigo. Por fim, a guerra pelo corpo de Moisés nos ensina que, mesmo na morte, a influência espiritual de uma vida dedicada a Deus continua atuante. Nossa fé e nossas ações deixam marcas que o mal não pode apagar. Isso é um convite a vivermos de forma íntegra, conscientes de que nosso testemunho tem poder e pode impactar gerações, mesmo depois que partirmos. Outro ponto importante a se destacar é o contexto histórico e espiritual da época em que Moisés viveu e morreu. O povo de Israel estava em uma fase crítica de transição e estabelecimento da nova terra prometida. Moisés, como líder e mediador entre Deus e o povo, tinha um papel fundamental em manter a ordem e a fé do povo. Sua morte significava não apenas o fim de uma era, mas também a necessidade de um novo começo sob a liderança de Josué. Satanás, ao tentar disputar o corpo de Moisés, buscava tirar do povo essa esperança e confiança. Se conseguisse desacreditar o legado de Moisés, poderia abrir caminho para o desânimo, o desvio e a derrota espiritual. Essa tentativa mostra como o inimigo age estrategicamente para minar o plano de Deus, agindo até mesmo em momentos que parecem de vitória ou descanso. No entanto, Deus revelou claramente que Ele era o guardião final do corpo de Moisés. Esse ato divino reafirma a promessa de que ninguém poderá tirar o povo de Deus de suas mãos.
Moisés foi preservado não só para proteger seu corpo, mas também para preservar a esperança, a fé e a continuidade do propósito divino na história de Israel. Essa narrativa nos desafia a pensar em nossa própria fé e como reagimos diante das batalhas invisíveis. Estamos prontos para confiar na proteção de Deus, mesmo quando enfrentamos pressões, dúvidas e tentações? A história de Moisés nos inspira a manter firme a confiança no Senhor, sabendo que Ele está no controle, mesmo quando não vemos a batalha acontecer. É fundamental compreender que a disputa espiritual pelo corpo de Moisés não é um evento isolado, mas parte de uma realidade invisível que acontece constantemente ao nosso redor. A Bíblia revela que há uma guerra contínua entre as forças do bem e do mal, onde a influência sobre almas, vidas e até corpos pode ser alvo de disputa. Nesse sentido, a luta pelo corpo de Moisés simboliza a importância que Deus dá ao ser humano, mesmo depois da morte. Para Deus, cada vida tem valor eterno, e Ele protege aquilo que é precioso. Essa proteção é uma demonstração clara do amor divino e da promessa de vida eterna para aqueles que seguem seus caminhos. Por outro lado, a ação de Satanás mostra o desespero do inimigo em tentar reivindicar o que não lhe pertence. Isso nos alerta para estarmos atentos às táticas espirituais que podem tentar nos desviar da fé e da comunhão com Deus. É um chamado para fortalecer nosso relacionamento com o Senhor e permanecer firmes, sabendo que a batalha é real, mas a vitória já foi assegurada. Ao meditarmos nessa história, somos convidados a refletir sobre nosso próprio compromisso espiritual. Estamos vivendo de modo que, mesmo após a nossa morte, nosso legado seja protegido por Deus? Ou estamos vulneráveis às investidas do inimigo? A resposta a essas perguntas nos motiva a buscar uma vida mais próxima de Deus, fundamentada na oração, na fé e na obediência. Assim, a história da disputa pelo corpo de Moisés serve como uma poderosa lição espiritual, mostrando que o nosso destino está nas mãos de Deus e que devemos estar preparados para enfrentar as batalhas invisíveis com coragem e confiança. Ao aprofundarmos na simbologia da luta pelo corpo de Moisés, percebemos que ela traz ensinamentos valiosos sobre o poder da autoridade espiritual que Deus concede aos seus escolhidos. Moisés, como profeta e líder, recebeu uma unção especial, que não desaparece com a morte física. Essa unção é um sinal da continuidade do propósito divino em sua vida, mesmo além do seu tempo terreno. A tentativa de Satanás de reivindicar o corpo de Moisés também revela a importância da autoridade espiritual na batalha contra as forças das trevas. Quando Deus protege aquilo que é seu, Ele está afirmando que ninguém pode usurpar o que Ele separou para um propósito santo. Essa proteção reforça a ideia de que a verdadeira autoridade vem do Senhor e que ela deve ser respeitada por todos, inclusive pelos anjos caídos. Essa narrativa ainda nos desafia a entender que a vida espiritual não termina com a morte física. Há uma dimensão espiritual onde a batalha continua e nossas escolhas durante a vida têm consequências eternas. Por isso, devemos buscar viver de acordo com a vontade de Deus, conscientes de que Ele é o guardião final de nossas almas e destinos. Além disso, o episódio nos lembra que Satanás está sempre ativo, buscando oportunidades para enganar e destruir. Mas para quem tem fé e confiança em Deus, há segurança e proteção. Essa certeza fortalece nossa esperança e nos motiva a perseverar, mesmo em meio às adversidades. Portanto, a disputa pelo corpo de Moisés é mais do que um mistério bíblico. É uma lição poderosa sobre autoridade, proteção divina e a importância de permanecermos firmes na fé, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Ao refletirmos sobre o contexto histórico e espiritual da época de Moisés, entendemos que o povo de Israel enfrentava inúmeros desafios,
tanto físicos quanto espirituais. A liderança de Moisés era um pilar fundamental para a nação, e sua morte representou não apenas uma perda física, mas também um momento de transição delicada para o povo escolhido. A narrativa da disputa pelo corpo de Moisés reforça a ideia de que até mesmo após a morte, o corpo de um líder espiritual carrega uma dimensão simbólica e espiritual que pode influenciar as batalhas invisíveis que ocorrem no mundo espiritual. Satanás, ciente dessa influência, buscava impedir que o corpo de Moisés permanecesse sob a proteção divina, pois isso representava uma ameaça direta aos seus planos. Esse episódio nos mostra que o legado espiritual que deixamos é tão importante quanto nossas ações durante a vida. Moisés, mesmo após sua partida, continuava a exercer um papel essencial no plano de Deus, e por isso sua proteção era crucial para a continuidade da obra divina. Além disso, a luta pelo corpo de Moisés nos convida a reconhecer que a batalha espiritual é constante e que devemos estar vigilantes. Nossa fé e nossas escolhas diárias determinam como estaremos posicionados nessa guerra invisível. Portanto, essa história nos motiva a buscar uma vida de integridade, fidelidade e obediência a Deus, confiantes de que Ele é o guardião fiel que protege seus servos, mesmo além da vida terrena. É importante compreender também o papel dos anjos na disputa pelo corpo de Moisés. No relato bíblico, é um anjo enviado por Deus que confronta Satanás, impedindo-o de tomar posse do corpo. Isso mostra a existência de uma hierarquia espiritual onde Deus delega autoridade e missão aos seus anjos para protegerem aquilo que é sagrado. Esse confronto evidencia uma verdade profunda. Embora Satanás tenha certo poder e influência, ele está sempre sujeito à autoridade suprema de Deus. Nenhuma força do mal pode prevalecer contra a vontade divina quando ela se manifesta em proteção e justiça. O anjo que intervém representa não apenas um protetor, mas também um agente da justiça de Deus, que zela pela integridade do plano divino. Sua presença confirma que Deus não abandona seus servos nem na morte, reforçando a ideia de uma proteção espiritual contínua e infalível. Essa narrativa também destaca que a batalha espiritual não é apenas uma questão humana, mas envolve seres espirituais com papéis definidos na ordem celestial. Isso amplia nossa visão sobre a realidade invisível que influencia nossas vidas, reforçando a necessidade de estarmos espiritualmente atentos. Assim, a disputa pelo corpo de Moisés se torna um exemplo claro do cuidado que Deus tem para com seu povo, usando seus anjos para defender o que é santo e garantir que o propósito divino prevaleça contra todas as investidas do inimigo. A disputa pelo corpo de Moisés também levanta reflexões profundas sobre a importância do corpo físico na teologia bíblica. Diferente de algumas crenças que minimizam o corpo após a morte, o relato mostra que o corpo de um servo fiel como Moisés tem valor espiritual e simbólico. Na Bíblia, o corpo é visto como o templo do Espírito Santo durante a vida, e sua preservação está ligada à esperança da ressurreição e à vida eterna prometida por Deus. A tentativa de Satanás de tomar o corpo de Moisés pode ser entendida como um ataque contra essa promessa de redenção e transformação. Essa perspectiva amplia nossa compreensão da santidade do corpo humano e do respeito que devemos ter por ele, mesmo após a morte. Além disso, reforça a crença cristã na vitória final sobre a morte, onde o corpo ressuscitado terá um papel glorioso. Portanto, a proteção do corpo de Moisés não é apenas um detalhe histórico, mas uma mensagem teológica poderosa que nos convida a valorizar a totalidade da pessoa, corpo, alma e espírito, no plano de Deus. Essa reflexão
traz conforto e esperança para os cristãos, lembrando que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma vida plena e eterna, assegurada pelo poder de Deus e a vitória de Cristo sobre o mal. Outro ponto importante a considerar é o significado simbólico da disputa pelo corpo de Moisés na guerra espiritual que acontece no mundo invisível. Esta batalha representa o conflito constante entre as forças do bem e do mal, que influenciam diretamente o destino das almas. Moisés, como líder escolhido por Deus, simboliza a justiça, a obediência e a fé inabalável. Por isso, o interesse de Satanás em seu corpo indica a tentativa desesperada do inimigo de impedir que essas qualidades continuem a influenciar o mundo, mesmo após a morte física. A luta pelo corpo também pode ser vista como um combate pelo legado espiritual, pela autoridade e pelo testemunho deixados por Moisés. Satanás busca apagar esse legado para enfraquecer a fé do povo de Deus, tentando roubar a esperança que ele representa. Essa visão nos alerta para a importância de permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos batalhas invisíveis, pois o inimigo age para nos desanimar, desacreditar e nos afastar do propósito divino. Ao entendermos essa dimensão da guerra espiritual, nos tornamos mais conscientes da necessidade de vigilância, oração e dependência do poder de Deus para resistir às investidas do mal que tentam dominar até mesmo o que parece seguro, a memória e a influência dos justos. Além do aspecto espiritual, é fundamental analisar o contexto histórico e cultural da época para entender a importância do corpo de Moisés. Na cultura hebraica antiga, os restos mortais de figuras importantes tinham um significado especial para o povo, muitas vezes sendo associados à presença e bênção de Deus. O sepultamento de Moisés, cuja localização exata foi escondida por Deus, representa um mistério e um sinal de que sua missão na terra estava concluída, mas que seu legado espiritual permaneceria vivo e atuante. Essa ocultação do túmulo de Moisés também evita que seu corpo seja objeto de idolatria ou manipulação, protegendo assim a pureza da fé e a reverência verdadeira pelo homem de Deus, sem cair em superstições. Portanto, a luta por seu corpo não é apenas uma questão espiritual, mas também cultural e religiosa, refletindo o respeito profundo que se tinha pelas autoridades divinamente escolhidas e a necessidade de preservar a integridade da fé. Compreender esse contexto ajuda a enxergar a narrativa não só como um episódio isolado, mas como parte de um grande plano divino para proteger e preservar aquilo que é sagrado para Deus e seu povo. Ao refletirmos sobre essa misteriosa batalha pelo corpo de Moisés, percebemos que a guerra espiritual vai muito além do que nossos olhos podem ver. Ela revela a profundidade do cuidado de Deus para proteger seus escolhidos e preservar seu plano de redenção, mesmo diante das forças malignas que tentam destruir o que é santo. Essa história nos chama a fortalecer nossa fé, a estar atentos às batalhas invisíveis ao nosso redor e a confiar no poder soberano de Deus para nos guardar em todos os momentos, incluindo após nossa passagem por esta vida. Se você deseja aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre as batalhas espirituais e descobrir como aplicar esses ensinamentos para transformar sua vida, eu preparei um e-book cristão exclusivo que revela segredos poderosos da Palavra de Deus para fortalecer sua fé e garantir vitória em todas as áreas. Clique no link na descrição e permita que essa revelação mude sua história para sempre. Não deixe que as trevas te dominem. Tome posse da luz que vem do alto.